Bom dia, pessoal. Tudo certo com vocês? Retomando as nossas atividades de física, na última atividade de vocês, pedi que vocês fizessem ali uma resposta a algumas questões, onde abordava ali a questão da transmissão de calor, e na atividade anterior a gente viu um pouquinho sobre estados físicos da matéria e assim por diante. E há também as transformações ali, cada uma delas pedi que vocês revisassem o conteúdo, porque precisaríamos dele futuramente para compreender o conteúdo de maneira um pouquinho mais tranquila e sem precisar fazer um vídeo muito longo. Tá? Então, pensando que vocês conseguiram fazer as atividades, conseguiram entender direitinho, foram atrás e conseguiram desenvolver elas, vocês terão então uma facilidade um pouquinho maior agora para acompanhar esse conteúdo. Na verdade, ele é bem simples. Calor sensível e calor latente, na prática, a diferença entre eles é bem tranquila. As equações também não têm muito segredo, mas eu creio que vocês não terão maiores dificuldades. Caso tiverem dificuldade, me procurem aí, que aí a gente vai tirando dúvidas ao longo da semana. Só não deixe para o último dia, que aí eu não tenho como atender vocês, ok? Então, a primeira coisa aqui, só vou revisar com vocês o que pedi que vocês tivessem feito já um trabalhinho já faz quase um mês já, se não me falha a memória. E aí vocês pesquisaram ali sobre os estados físicos da matéria e ali as transformações. Então vocês viram o estado sólido, líquido e gasoso, que são os três principais. Não são apenas só esses, mas os principais são esses. E se vocês entenderem esses três por agora já ajuda bastante. Lembrando que temos então esse estado, os três estados aí, dependendo do material, os três, ou às vezes não todos eles, mas sim, o que a gente vai estudar muito agora para essa semana é a água, e a água você encontra tranquilamente na natureza, ela nos três estados, tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso, ou naturalmente, ou então até na casa de vocês conseguem produzir esses três estados e mudar de um estado para o outro de maneira bem, bem tranquila, bem fácil, ok? Só aprofundando um pouquinho essa questão do estado de agregação, então no corpo, quando ele está sólido, tem uma força muito forte de ligação entre as moléculas, então elas não conseguem se afastar uma das outras, e por esse motivo é que o estado está sólido, você não tem fluidez no objeto, ele está fixo naquela posição, como um bloco de gelo, por exemplo, você não consegue fazer que as moléculas que estão em cima e para baixo e assim por diante. Já num copo com água, as moléculas elas têm um certo grau de liberdade, e aí por isso é que você consegue tranquilamente, preparando um café, um suco, um chá, alguma coisa, você coloca uma colher dentro desse copo, dessa xícara, e você movimenta. O que está no fundo vem para cima e assim por diante. Você consegue mover porque tem fluidez nesse líquido. E para o gasoso a mesma coisa. As moléculas então elas têm um movimento ainda mais livre e essas moléculas se movem com muito mais facilidade. Vamos só aprofundar um pouquinho mais para a água, que é o nosso objeto principal de estudo. Aqui tem a molécula não, tem algumas moléculas aí de água formando um pedaço aí do gelo. Lembrando que o gelo pode se formar de diversas formas, essa aqui é uma das maneiras. Tanto que aquelas imagens da neve também tem o princípio de como as moléculas se organizam. E aqui essas partezinhas, essas bolinhas vermelhinhas ali que vocês estão vendo no desenho, são as pontes então de hidrogênio, devem ter visto já em química. Então, que é o que vai estar presente no estado sólido da água, então, essa ligação, tanto no sólido quanto também no líquido, que vai dar depois a tensão superficial, também com esse mesmo princípio por pontes de hidrogênio, certo? E aí no estado líquido, algumas dessas ligações de ponte de hidrogênio se quebram, ou se desfaz aqui e refaz ali, é por atração mesmo,
por questão de carga, positivo e negativo, tem uma atração entre eles aí. Então você vai ter a água ali com uma certa fluidez no estado líquido. Já no estado gasoso, essas pontes de hidrogênio serão ainda mais quebradas e as moléculas estarão mais livres, podendo se movimentar, porque vou fazer uma analogia, como se fossem correntes. No estado sólido elas estão acorrentadas, no líquido algumas delas foram quebradas e no gasoso praticamente todas elas foram quebradas e as moléculas estão mais livres para poder se movimentar. Isso aí bem de grosso modo, depois nas aulas, se alguém não entendeu muito bem, a gente pode depois discutir quando retornarmos nas aulas presenciais aí ao longo mais para frente no nosso ano, certo? Pedi que vocês também tivessem feito já um estudo ali de cada uma das trocas de fase. Então vocês viram a fusão, a vaporização, a liquefação, a solidificação, a sublimação e a ressublimação. Também pedi que vocês tivessem feito a pesquisa sobre a ebulição, evaporação e calefação. Então acredito que não preciso explicar detalhadamente cada uma delas, porque vocês já fizeram esse trabalho anteriormente comigo, certo? E quem não fez, faça ainda que ainda estou aceitando, tá? Entra na atividade lá e faça para mim, por favor. Então aqui a gente tem o gelo, estado sólido, e aí ele vai passar por um processo de fusão, ele vai se tornar água líquida, e a água líquida ela passa por um processo de vaporização, um dos três, tanto faz, ou ebulição, ou evaporação, ou calefação, e fica no estado gasoso, certo? E o contrário também tem, condensação, solidificação e assim por diante, ou quando passa direto do sólido para o gasoso, ou o contrário, tem a sublimação ou a ressublimação, ok? Também pedi que vocês copiassem no caderno já essa curva, que vocês já têm no caderno de vocês como um exemplo já. Isso aqui é a base das curvas de aquecimento que iremos construir os gráficos ao longo das questões adiante. Essa aqui é a ideia da onde vocês irão partir para construir o gráfico de vocês. Então, aqui vocês têm no eixo X o calor, a quantidade de calor, no eixo Y a temperatura, e aí teremos então, seguindo pelo gráfico, vocês acompanham do comecinho ali, ele vai partir de um ponto ali da temperatura, vai estar no estado sólido, vai aumentar a temperatura, vai chegar no ponto de fusão, vai permanecer a mesma temperatura, fica constante, depois fica líquido, ele vai esquentar até um outro valor de temperatura de novo, aí vai se tornar vapor, vai ter o processo de troca, depois ali de troca de estado, e depois esse vapor será aquecido. Esse aqui seria o gráfico completo de uma curva, mas também posso pedir ele parcial, aí vai ficar para frente, ainda que para essa semana eu vou trabalhar com ele só inteiro para vocês. Em química vocês devem ter visto no ano passado um pouquinho mais de curvas. Essa aqui são para substâncias puras, vou trabalhar com ela assim, não vou aprofundar para as outras, mas devem ter visto já também para as misturas, tá? Eutéticas e azotrópicas. Mas eu vou ficar só com as substâncias puras para vocês entenderem a lógica, pelo menos até porque o conteúdo todo não teremos tempo ao longo do ano com toda essa questão da pandemia, tá? Então, seguindo, eu pedi também que vocês fizessem uma pesquisa, explicasse os processos exotérmicos e endotérmicos. Aqui eu trouxe para vocês alguns processos do dia a dia para a gente entender na prática agora essa questão de calor latente e calor sensível. Aproveita e faça tudo de uma vez só, essa revisão, e ajuda bastante para não perdermos muito tempo. Então, o processo exotérmico é um processo que vai liberar calor. Lembrando então, aí trouxe aqui para vocês então a queima de uma vela. Então, quando acendemos uma vela, essa queima então vai produzir uma liberação de calor. A combustão, então, a queima do álcool ou derivado de petróleo, aí tem diversos, álcool, gasolina e assim por diante, também vai liberar calor. A queima do propano, que é o gás de cozinha, também vai liberar calor. E também a liquefação ou condensação da água, quer dizer, quando a água, forma de vapor, para ela voltar a ser líquida, ela tem que também liberar calor. É um processo exotérmico.
e também se a água, quando a gente vai colocar na geladeira para virar gelo, também precisa perder calor, libera calor para se tornar gelo, né? Então, também é um processo. E o processo endotérmico é um processo, então, que vai absorver calor para acontecer. Trouxe aqui como exemplo a ebulição da água, então você vai ter que fornecer calor para ela poder ferver e poder mudar, então, de estado, virar vapor. A fusão da água, então, para o gelo poder derreter, vai precisar absorver calor, ou você fornece ou deixa em algum ambiente onde está mais quente, ele vai, ao longo do tempo, absorvendo o calor também e vai transformando, mudando de fase. Em biologia, vocês também devem ter estudado já um pouquinho a fotossíntese, também é um processo que necessita de calor para acontecer. E aqui também, por exemplo, a bolsa de gelo aí que você coloca, ela também é um processo que ela vai absorver calor, por isso que você vai resfriar ali a parte que você tenha uma lesão por algum motivo, e você coloca o gelo e ele vai tirar o calor ali, até pela questão da fusão ali também é a mesma ideia. Então você vai ter ali um processo de absorção de calor para poder acontecer essa transformação. Na física, então, estudamos sobre as mudanças de estado de agregação da matéria, a maneira como esse estado está agregado, como está sendo, então, essa ligação das moléculas, e calculamos, então, a quantidade de calor necessária para que possa, então, ocorrer esse processo de mudança, então, no estado. Não só na mudança, mas até a própria elevação de temperatura. Essa troca de calor ali é o que trabalhamos na física, né? Para as atividades dessa semana, então, veremos mais detalhadamente sobre calor sensível e calor latente e usaremos as equações que permitem calcular as devidas quantidades de calor, que vai ser o Kmacetti e o Kmol. Tá? Então, para começar, calor sensível. Como o próprio nome diz, calor sensível é o calor que, quando é cedido, né, ou quando ele é recebido por um corpo, provoca então uma variação na temperatura. Sensível, temperatura. Então você vai perceber uma variação na temperatura. Isso é sensível, dá para perceber, dá para sentir. A equação utilizada, então, sempre que tivermos calor sensível, vai ser esse aqui, Kmacetti. Então, esse QF vai ser a quantidade de calor sensível, M será a massa, o C será o calor específico e o ΔT é a variação na temperatura. Quanto foi que variou essa temperatura então? Retornando só para o calor específico, esse calor específico ele para cada material terá um valor, certo? Por isso que ele é específico. Então, cada material tem o próprio valor de calor específico. E o que ele significa? Ele vai significar quanto de calor eu tenho que fornecer para um material qualquer, para ele elevar então a temperatura dele em 1 grau. Em geral, trabalharei com vocês sempre em caloria e valor da massa em gramas. Então, esse calor específico será a quantidade de caloria necessária para elevar 1 grama desse material em 1 grau. Esse é o valor tabelado para o calor específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui a água. Calor específico é 1, quer dizer, 1 caloria para 1 grama de água elevar a temperatura em 1 grau. O gelo vai ser meia caloria para elevar a temperatura de 1 grama em 1 grau. O alumínio é 0,21, a areia é 0,20, o vidro 0,16, o aço é 0,10 e o ouro 0,03. Quer dizer, desses da tabela, o que é mais difícil aumentar a temperatura é a água. No caso dessa tabela aqui, que é 1. Todos os outros são menores, quer dizer, vai menos calor para aumentar a temperatura. Ok? Então, sempre que eu vou estudar alguma coisa que aumentou a temperatura, eu vou usar a equação do Kmacetti. Já o calor latente, ele será o calor que, quando ele é cedido ou é recebido por um corpo, provoca então uma alteração no estado de agregação. Vai mudar de fase, vai ter mudança de estado. A nossa equação vai ser o Kmol. Então, o nosso QL vai ser a quantidade de calor latente, M será a massa
nosso L, o calor latente. Então, sempre que tiver mudança de fase, usaremos essa equação. E aí, a exemplo do calor específico, o calor latente também ele vai depender de cada material e depende de qual mudança de fase que teremos. Nessa tabelinha que tem para vocês ali, trouxe então uma tabelinha com a água, então 80 calorias por grama, então na fusão, por gelo virar água líquida. Calor latente de vaporização, então é 540, quer dizer, é mais fácil o gelo virar água líquida do que a água líquida virar vapor. Precisa de mais calor, essa é a lógica. O álcool, então, é 25, o calor latente de fusão, então, e de evaporação é 240, 204. Quer dizer, é mais fácil o álcool evaporar do que a água. Então, esses números dá para ter essa noção da diferença entre eles. Em geral, trabalharei com vocês apenas com a água, até pela questão do tempo nosso ao longo do ano. Então, separei aqui outra tabelinha para vocês, só com os valores então da água. A fusão é 80 e a solidificação, que é uma operação contrária, vai ser menos 80. E esse menos está indicando para a gente só perda de calor, porque na verdade é o mesmo calor. Então, se o gelo para virar água precisa de 80 calorias para cada grama, para a água voltar a ser gelo, tem que perder 80 calorias a cada grama. Então é a mesma ideia, a mesma lógica. E vaporização, então, é 540. E para condensar, para voltar a ser, para o vapor voltar a ser água, também será 540, só que aí será negativo. Lembrando que vou usar também o valor padrão a nível do mar, com a pressão de 1 atm. Por isso que a nossa fusão acontecerá sempre em 0 graus e a nossa vaporização também acontecerá sempre em 100 graus para a água, certo? Esse exemplo aqui eu vou deixar para continuar no próximo vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e é complicado para quem está com a internet um pouco mais limitada. Então, vou separar em dois e vocês podem ver e rever eles quando tiverem a condição de vocês, a necessidade de vocês. Eu vou dar uma pausa aqui e já retorno no próximo vídeo.